Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não é Mídia Golpista. Já vou pedindo para vocês se inscreverem aí no nosso canal, dar um clique aí no sininho para receber as notificações e vamos à nossa conversa, né? Ontem não teve, excepcionalmente, que acho que vai acontecer em todos os domingos, né? Nós não vamos gravar aos domingos para não sobrecarregar vocês. Não é nem por nosso caso, não, que para a gente não dá trabalho nenhum, não. Mas nós vamos deixar, tirando um ou outro caso excepcional, nós não vamos gravar aos domingos. Então, hoje voltamos ao melhor da nossa programação, ou pior, né? Depende do ponto de vista. É difícil eu não poder falar, eu tenho que abordar o assunto, que para mim é pertinente, um assunto extremamente pertinente, que foi a entrevista do Fernando Haddad. Eu tenho que falar disso, gente, eu não tenho como fugir disso, porque nós somos social-democracia, nós somos centro-esquerda. Eu já falei desde o começo que existe um grande inimigo nisso aqui tudo, e hoje para mim não é o Bolsonaro, o inimigo disso aqui é o PSDB, um partido neoliberal, entreguista, traidor, vendilhão, que só tem como filosofia destruir a economia do país e colocar o povo de quatro. Aí me aparece o tal do Fernando Haddad, o uspiano marciano, dando uma entrevista lá no Reinaldo Azevedo, dizendo que ele coloca a mão no fogo pelo Alckmin, porque segundo ele soube durante todo o período que ele foi prefeito, que o cara é de uma conduta ilibada e ele não teria problema nenhum, ele já falando como partícipe, como cabeça ou como vice da chapa do Lula. Falando que não tem problema nenhum de fazer uma defesa, porque ele está acima do bem e do mal. Esquece ele que o Lula está fudido, jogado numa cela por um juiz tucano, por uma quadrilha tucana. Aí vem esse Janotinha, aquele cara que tem cara daquele bombom, daquele cara de retardado, né, com aquele queixo quadrado do Bombom e Mau, aquele desenho. Vem ele com esse depoimento imbeciloide, ridículo, identitário, estúpido. Esquece esse sacripanta que o PT, estou fazendo aqui agora uma defesa do PT, hein? Não estou defendendo o Ciro, não estou defendendo o PDT, estou defendendo o PT. Esquece esse sacripanta que hoje carrega as cores desbotadas do PT, pinta a estrela do PT de azul, ele não pinta tucano de vermelho não, que o vermelho não pertence ao PT não, alto lá. O vermelho é nosso, o vermelho é socialista. O vermelho não é do PT não, se ele desbotou é problema dele. Então é o seguinte, ele pinta a estrela lá de azul e bota o PT lá dentro de amarelo, faz esse trabalho bonito e vem com essa historinha. Esquece ele, convenientemente, que a direção, a cúpula do PT foi colocada na cadeia pelo domínio do fato, sem provas. O José Dirceu foi condenado pela Rosa Weber, que jogava baralho com a Dilma Rousseff até de madrugada. Calma, Cláudio, que eu vou chegar nela. Calma, Cláudio. Eu sei, ela tem muito para contar, mas não vai ser agora. Então é o seguinte, a Rosa Weber, que foi nomeada de supetão, uma indicação do ex-marido e assessor especial da Dilma Rousseff, eram amigos, unha e carne, todos eles, ela leva Sérgio Moro para Brasília, ela que é a primeira pessoa a dar destaque a Sérgio Moro, coloca Sérgio Moro como assessor dela, e o Sérgio Moro é que faz aquela pérola de dizer que não tenho provas, mas a literatura me permite condená-lo. Ora, porra, a literatura me permite tudo, até a viajar para a Lua, depende do que eu estou lendo. Se for o Pequeno Príncipe, dá para mim fazer tudo, pensar qualquer coisa. Qualquer literatura, se eu partir para a literatura para permissão de alguma coisa, isso aí foi colocado. E é o seguinte, foderam com a vida do PT, excluíram o PT, que aceitou benevolamente tudo isso aí, provando que lá dentro, pelo menos mezzo a mezzo, é traidor. Tá? Depois disso aí tudo, colocam todo mundo na cadeia e aparece esse Janota aí, esse amigão do Fernando Henrique Cardoso, esse comensal da gangue tucana, defendendo o ladrão da merenda, defendendo... Daqui a pouco ele vai atacar o MP suíço que descobriu 200 milhões de dólares na conta de assessores do Alckmin lá, né?
Deve ser isso. Esse é o quadro. O pior de tudo é que isso daí parece, eles fazem crer e levam a crer a todo mundo, que isso daí é com o endosso do Lula. Aí hoje eu me pergunto, o Lula ou é um capo, um mafioso maléfico, tá, da pior espécie, ou é um idiota absoluto, um boneco de Olinda que sempre foi usado por todo mundo, tipo, senta aí, tira uma onda de presidente que quem manda é a gente. Eu não estou afirmando nenhuma coisa nem outra, estou fazendo uma pergunta. Quem vai me responder são vocês. É uma questão de análise. Afinal, o que o Lula representa nisso tudo? Porque todo mundo diz que essa daí é a chapa do Lula, a negociação foi do Lula, foi tudo do Lula, mérito do Lula, fantástico, o Lula isolou isso, isolou aquilo e disse que vai combater o PS. Vai combater assim, dessa forma? É a segunda do Haddad, a segunda ou terceira, ou quarta, ele já pode pedir gol no Fantástico, né, que eu não assisto, mas olha só, ele já falou lá atrás que golpe era uma palavra muito forte, ele já falou, não fui eu que falei, e o PT aceita isso aí tudo tranquilamente, numa boa. O PT só tem uma preocupação hoje, Ciro Gomes, é o sonho erótico do PT, dos petistas, e depois dizer que é o Ciro Gomes. Ninguém aqui está preocupado com essa bodega, não, tá? Eu começo a fazer umas contas aqui estranhas, umas contas estranhas na minha cabeça, e eu me pergunto, faço um meia-culpa, porque eu fui eleitor e entusiasta do Lula, do PT, nunca fui filiado, eu sempre fui crítico. A minha primeira grande crítica ao PT, assim, fora as que eu já fazia regularmente, sai em 2011 no ápice, no topo, quando o PT explodiu em popularidade em novembro, reinauguração do estaleiro Istibraz, tá? Renasce Istibraz, Verome. Eu vou lá no GNN ou GGN, lá do Nassif, sei lá, porque eles me bloquearam em todos, e vou lá e desço malho, arrebento com tudo. Digo que o PT, a Dilma e o Lula iam se fuder, uma palavra bonita, né? Vão se fuder na Petrobras, com o que eles estavam fazendo lá dentro e com o que eles estavam aceitando lá dentro. Fazia isso, falando isso, porque eu tinha acabado de sair da Petrobras, não estava aguentando mais aquela imundície. Mas até hoje não resolvi minha situação com a empresa. Só para dizer para vocês. Então é o seguinte, caíram de pau em cima de mim e está lá tudo protocolado. Foi dia 4 de outubro ou de novembro de 2011 que eu falei isso. E deu tudo certo, deu tudo que eu falei. A casa caiu, foi por ali mesmo, onde eu falei que iria cair. O dique rompeu aonde eu marquei com X. Falei, aqui que vai romper. E foi ali que rompeu. Agora eu acho engraçado que é o seguinte, o PT alega hoje uma reserva moral da esquerda. Eu sofro ataque de tudo quanto é lado, me chamam de traidor, de traíra, quando eu sempre falei, eu não mudei de lugar, eu não mudei de ponto, eu estou no mesmo lugar. Quem mudou foi quem tá em volta de mim. Foram eles que mudaram. Foi o Lula que saiu do meu campo de visão. O Ciro entrou no meu campo de visão, ele já estava num cantinho assim, mas só que ele entrou direto no meu campo de visão, no que eu foco, o que é social-democracia, o que é trabalhismo. Quem saiu desse campo focal foi o Lula, porque qualquer um aqui tem que ter a humildade, independentemente do partido, falando assim, no campo progressista, no campo que mudou alguma coisa nesse país, dentro do estabelecido, com exceção de Dilma Rousseff, que é neoliberal, da Chicago Girl, da escola Mises, a escola austríaca, minto, tudo uma merda só. Aí é o seguinte, e me vem com esse papo aí. Então é o seguinte, o que eu denuncio nisso tudo? Que social-democracia é essa? Aonde está essa social-democracia? Aonde é que foi implantada essa social-democracia? Aqui o máximo que nós tivemos foi um governo liberal. O Lula praticou um governo liberal. Liberal, keynesiano, desenvolvimentista. O que é o liberalismo? E o que é uma social-democracia? A social-democracia é uma evolução do liberalismo.
Tá? O liberalismo, quando nasceu, foi para combater outro Estado, não esse. Eu vou explicar isso direito. Não vou entrar nessa seara agora, não. Tá? Porque senão vai complicar. Depois eu explico o que é liberalismo, o que é neoliberalismo, o que é social-democracia e onde se situam cada uma delas. Eu complemento isso amanhã, vou fazer como eu fiz a semana passada, complementar num áudio seguinte. Então é o seguinte, eu começo a perceber que o governo do PT só funciona enquanto José de Alencar é vivo. Dentro desse quadro que eu vejo o Lula como um boneco, um mamulengo, um boneco de Olinda, em que as pessoas jogam para cá, jogam para lá, e pouco importa o que ele pensa, o que ele fala, o que ele acha, está lá preso e todo mundo colocando na conta dele, parece um laranja. Eu vou dizer que é o seguinte, eu tenho que desconfiar desse potentado político que é o Lula. Eu tenho que fazer um revisionismo. Quando eu faço esse revisionismo, eu dou de cara com José de Alencar. O vice-presidente, que não tinha notoriedade para ser presidente, não tinha penetração popular para ser presidente, mas que era o dono, proprietário, presidente da Coteminas, um dos maiores grupos brasileiros, que era liberal, era do Partido Liberal, efetivamente era um liberal, não um neoliberal. Amanhã explico a diferença, tudo certinho, para a gente saber direitinho, porque tem termos que a gente vai escutando, e eles fazem parte do nosso dicionário, e a gente vai ver, a gente não sabe direito o que é aquilo. Já aconteceu comigo. Eu sou mais curioso, acabo cavucando, mas as pessoas vão levando. Então é o seguinte, o José de Alencar, que era um liberal, não um neoliberal, tutelou esse mandato todo do Lula, e você vê que enquanto ele está vivo, em 2005, houve o problema do mensalão. Ele segura o governo, pede ajuda a Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, tentando, sabendo que o Lula ia se rebentar, aceitou e deu uma ajuda, deu uma freada no PSDB, não entraram com pedido de impeachment, porque Lula era para ter caído em 2005, todo mundo sabe disso. Estava fragilizado, saiu o mensalão, mas eles puxaram o freio e ele se recupera. Ele se recupera, vem para cima, faz todo esse processo, coloca a Dilma como poste, ele coloca a Dilma como a mãe do programa de aceleração econômica, que na realidade é mentira, a Dilma era contra, porque a Dilma era que a gente fizesse a mesma coisa que a Grécia fez em 2008, que era quebrar, tanto é que quando ela vem e pega o governo, ela faz isso. E é o seguinte, e o que acontece? Esse ciclo desenvolvimentista brasileiro, ele cessa quando José de Alencar morre. Então a gente tem que fazer um revisionismo nisso aí, porque eu estou começando a suspeitar da figura do Lula, tá? Tenho o maior respeito por ele, ele é uma pessoa que ainda sinto respeito por ele, lutei muito ao lado dele, briguei muito com todo mundo, fiz inimizade no meio da família, no seio familiar, em todo quanto é lugar, briguei, saí no pau com todo mundo. E não me arrependo disso. Num dado momento, isso daí foi realmente, era a expressão da realidade. Só que depois que ele se recusa a ter um papel de estadista, vem virar um Odorico Paraguaçu, preso, negociando, negociatas, sentado com todo mundo que golpeou ele, que a mulher dele morreu, tudo isso. Aí eu falo assim, o que tem de Lula nisso? O que é Lula nisso? Aí eu vejo o Haddad fechando esse quadro apocalíptico aqui, defendendo um tucano, a desgraça da nação. O cara que tem que ser desmascarado, o cara que tem que ser eliminado, porque é uma gangue, é uma quadrilha, ele representa o que há de pior. Ele representa aquela sociedade quatrocentona de São Paulo, que simplesmente coloca o Brasil de joelhos. Porra, há 400 anos. A gente quer se livrar daquilo e não consegue. Aí o Haddad vem pra cá com aquela cara de retardado, de parvo que ele tem, e me mete essa. Aonde nós vamos parar? É isso aí que nós temos para hoje? Parece que é. Então é o seguinte, a minha indignação total em relação a isso, e a tranquilidade e a certeza que eu não errei nada. Continuo acertando. Eu estou dizendo que hoje o PT é um puxadinho do PSDB, que está fazendo uma anticampanha. O Haddad não é para ir para o segundo turno, ele é um anticandidato, como foi Fernando Gabeira em 86 para destruir a candidatura de Darcy Ribeiro ao governo do estado do Rio, para não suceder Brizola, que nos deu de presente na época Moreira Franco, que destruiu o estado, refundou o Comando Vermelho nessas bases que nós temos aí, empresariais colombianas.
tá? E é isso aí que nós ganhamos. São essas intervenções. Então hoje eu boto sim na conta do PT essa história todinha, pelo menos de uma grande parte do PT. Sei hoje, tenho certeza absoluta, vejo por algumas pessoas, alguns amigos, que estão extremamente incomodados e estão revendo suas posições. Tem gente que ainda está assim, mas o Lula me pediu. O Lula não te pediu nada. O Lula não falou nada para você, você nem viu o Lula. Você não sabe nem se o Lula está vivo. Provavelmente esteja, mas você nem sabe se ele está vivo, está dentro de uma câmara frigorífica lá esperando para ser desovado na hora certa. Ninguém sabe de nada. Nós estamos dentro de uma Matrix. E não somos nós que estamos dominando essa Matrix. Essa Matrix é toda ela tucana. Foram eles que foram para... Está lá o Aloysio Nunes vendendo o Brasil de 4 lá fora. Toda a pauta econômica de entreguismo foi toda ela dominada no cenário político pelo PSDB, pelos tucanos. O Lula está preso na mão dos tucanos. E aí me vem esse cara e faz isso? Pelo amor de Deus, gente, não dá para mim não. Amanhã eu venho com a explicação detalhada do que é neoliberalismo, do que é democracia, do que é liberalismo econômico e liberalismo social, que é como ele nasce como filosofia. Uma boa noite a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, Ele vai permitir.